Ezequiel, sentados mesmo, meus irmãos, não precisa levantar. Versículo de número 1 nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o meu fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, os ossos se achegaram osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Versículo 9: então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas os farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E enquanto eu vos abrir a sepultura, e delas vos fazer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, falei e o cumpri, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Sentados mesmo, fecha os teus olhos. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez nessa noite, Senhor, nos dirigimos ao Senhor em oração. Meu Deus, nós somos pessoas, ó Pai, que carecemos da Tua graça e misericórdia. Não estamos aqui, Senhor meu Deus, além de adorar e exaltar o Teu nome. E queremos, ó Pai, pedir, ó Pai querido, que estamos com sede de ouvirmos a Tua voz. Estamos com fome, Senhor, de sermos alimentados pela Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, possa ministrar as nossas vidas nessa noite. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que nós diminuamos e que o Senhor cresça, que somente, ó Deus, o Teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Amada igreja, o próprio texto nos mostra qual foi a razão dele mostrar a Ezequiel esta visão.
Ele mostra a Ezequiel esta visão, porque no final do contexto, ele diz que estes ossos que estavam sequíssimos, eram ossos, era na verdade o povo de Israel. Era um povo que estava no cativeiro, um povo que havia perdido a sua esperança, um povo que já havia perdido as suas casas, tinha perdido os seus bens, tinha perdido muitos dos seus amigos, tinha perdido a sua terra. E conforme nós entendemos que eles foram levados para a Babilônia, e a sua terra virou de um monturo, logicamente que a esperança humana se esvariou. Eles perderam a esperança, porque eles olharam para a sua capacidade humana, e diante da sua capacidade humana, eles viram que era impossível deles voltarem a habitar a sua terra. E eles reconheceram que pecaram contra o Senhor, reconheceram que o castigo que eles estavam vivendo era por causa das suas práticas pecaminosas. Aí vale uma aplicação para as nossas vidas, porque muitas vezes nós somos assim. Nós olhamos para a nossa condição humana e julgamos o que nós estamos vivendo diante daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. E quando nós julgamos o que nós estamos vivendo diante daquilo que os nossos olhos físicos podem ver, é muito natural que nós não encontramos soluções para que os problemas possam ser mudados, para que a situação possa ser revertida. E aí eu quero aqui aproveitar a oportunidade que o nosso irmão Jesus, ele disse a respeito da fé. É impossível, amados irmãos, nós estarmos na igreja e nós proclamarmos sermos cristãos, mas queremos dizer ser cristão, mas a nossa visão não é pela fé, não é por aquilo que o Espírito nos mostra. É impossível você ser cristão e você não andar pela fé. A Bíblia nos diz que o justo, ele viverá pela fé, como foi colocado pelo nosso irmão Jesus em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas é a prova das coisas que não se podem ver. Muitas vezes a nossa vida entra em um abalo ou em uma tempestade, e nós não encontramos saída, ou a nossa fé desfalece, ou desfalecemos diante de Deus, até mesmo de permanecermos na casa do Senhor. É porque quando nós olhamos mediante a nossa fé, ou quando nós olhamos, melhor dizendo, mediante a nossa humanidade, e aí eu entro no mesmo contexto em que a nossa irmã Jéssica também usou o exemplo de Abacuque, porque Abacuque estava vivendo num momento em que ele não deixou a sua natureza humana falar mais alto para ele. Pelo contrário, Abacuque, diante daquilo que ele estava vivendo, ele cria que Deus poderia mudar as circunstâncias. Por quê? Porque Abacuque não estava preso nas coisas naturais dessa terra. Abacuque estava preso em Deus, e ele cria que mesmo que todas as coisas poderiam permanecer como estavam, o Senhor poderia mandar sustento para a sua terra, o Senhor poderia trazer alegria para a sua vida. Há uma diferença, amados irmãos, em ser cristão que anda pela fé e em ser cristão que anda pela sua natureza humana. Isso é uma realidade. Você vê dois tipos de grupos da igreja:
aqueles que andam pela fé e aqueles que andam pelos olhos naturais. Aqueles que andam pelos olhos naturais sempre andam reclamando da vida, sempre andam reclamando da situação que está vivendo, sempre andam reclamando de tudo que está à sua volta. Mas aquele que anda pelos olhos da fé pode estar passando tempestade, pode estar passando por tormentos, pode estar passando por situações que aos olhos humanos são impossíveis de ser revertidos. Eles dizem: eu estou bem, eu estou bem. Por quê? Porque a fé não está presa em homens, a fé não está presa nas circunstâncias, mas a fé está presa naquele que tudo pode fazer. Quando nós olhamos pelos nossos olhos naturais, automaticamente nós nos esquecemos da potência do nosso Deus, automaticamente nós esquecemos do quão grande é o nosso Deus, automaticamente nós nos esquecemos que existe um caminho onde tudo possa ser revertido. Automaticamente nós nos esquecemos que existe o Deus Espírito Santo que habita em nós. E aí a nossa fé desfalece. Por quê? Porque automaticamente, quando nós olhamos pelos olhos da carne, pelos olhos naturais, nós paramos de orar, nós paramos de ler a palavra, nós paramos de jejuar, nós não queremos mais participar dos cultos de ensino, nós não queremos mais participar das escolas bíblicas dominicais, nós não queremos mais participar ou sentar para ouvir uma mensagem, nós não queremos mais participar dos grupos de adoração a Deus neste lugar. Por quê? Porque os nossos olhos carnais, os nossos olhos humanos estão falando mais alto do que a voz de Deus dentro de nós. Quando nós dizemos eu vou parar, quando nós dizemos eu não quero mais, quando nós dizemos Deus não me ouve, é porque nós já não estamos mais orando, e na oração não estamos mais conseguindo ouvir a voz de Deus, porque eu sirvo um Deus que enquanto eu estou orando, Ele está trabalhando ao meu favor. Mesmo que eu não veja, eu sei que Ele trabalha ao meu favor. Jonas, ele clama ao Senhor dentro do ventre do grande peixe, e quando ele clama ao Senhor, Deus começa a movimentar o grande peixe para a beira do mar, para a praia. Só que quando Jonas clama, ele não vê o peixe se movimentando para a beira do mar, ele não vê nada acontecer no clamor dele, ele não vê nada, nenhum resultado, Deus não fala nada, mas em volta de Jonas as coisas estão movimentando a favor de Jonas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que mesmo quando você ora, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue sentir a presença de Deus, mas Deus está movimentando o ambiente em sua volta, porque Ele é um Deus que não deixa de responder um filho que clama e que ora. Deus não deixa de responder. Então não desfaleça a tua fé pelo que os teus olhos carnais veem, porque estas pessoas, quando chegaram na Babilônia, sofreram, foram humilhados, sofreram, foram rejeitados, mas houve um tempo de voltar. E a Bíblia nos diz que o próprio Deus fala a esse povo, o meu povo diz: os nossos ossos secaram-se, os nossos ossos desfaleceram.
E quando Deus olha, Deus fala realmente, através do profeta Ezequiel. Quando Deus leva o profeta Ezequiel numa visão, Ele está dizendo: realmente as suas orações não estão erradas, os seus ossos estão secos. Mas não estão só secos, estão sequíssimos. O osso sequíssimo é aquele que quando você toca, de tão velho que ele está, ele vira pó. Já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais como mudar o quadro diante da humanidade, dos olhos humanos. E Deus pergunta a Ezequiel: poderão estes ossos reviverem? Poderão esses ossos voltarem a reviver? E aí eu quero aplicar aos irmãos: como está a sua vida hoje? Eu não falo da sua vida espiritual, mas eu pergunto: como estão os seus projetos? O que você espera do seu amanhã? Como estão os seus sonhos familiares? Como está o seu projeto conjugal? Como está o seu projeto com seus filhos? Como está o seu projeto financeiro? E talvez na grande maioria, como eu olho em volta e vê tudo seco, sequíssimo, sem esperança, sem mudança, sem alguma situação poder mudar. E aí você pode se perguntar: para que o Senhor me trouxe essa visão? Eu penso que em algum momento, se fosse eu no lugar de Ezequiel, eu ficava temeroso, porque sempre nós esperamos que Deus nos dá uma visão, nos dá um sonho, ou fala conosco. Nós sempre pedimos: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo nos sonhos, Senhor, usa alguém para falar comigo, Senhor, ministra no meu coração. Mas o que nós esperamos é sempre o bom de Deus, é sempre o melhor de Deus, é sempre que a resposta de Deus para nós, ou Deus usar alguém para falar conosco, é: eu estou contigo, você está bem, o projeto está dando certo, está tudo encaminhado. Mas aqui não. Aqui Deus leva Ezequiel e fala: você está vendo o que, Ezequiel? Primeiro eu estou vendo um vale, e o que está dentro desse vale, Ezequiel? Ossos secos. E aí nós nos perguntamos: para que o Senhor nos trouxe a este lugar? Para que Deus me conduziu até aqui? Você nunca se perguntou: para que Deus salvou a minha alma? Para que Deus fez eu nascer no ventre da minha mãe? Você nunca se perguntou: foi para sofrer? Eu me lembro no ano de 2007, final de 2006, quando eu saí da casa de recuperação, vim para cá, vim congregar aqui. E aí, nesse processo que eu passei aqui, eu fui pregar em algumas cidades da região, e Deus me usava tremendamente. Me usava tremendamente aqui, pregando em alguns congressos. E aí, só que eu via Deus fazer através da minha vida, irmão Wellington. Eu pregava, eu via as pessoas chorarem. Final do culto, as pessoas vinham falar: nossa, que obra maravilhosa, olha, minha fé foi levantada, olha, Deus mudou isso depois que você pregou. E eu via Deus fazer isso. Mas quando eu ia embora triste. Morava na Marconde, lá do lado, no fundo da casa da tia Luzinete, com o Luiz. Eu saía nesse portão aqui depois de pregar e Deus me usar, eu ia embora chorando, porque eu via Deus fazer na vida das pessoas e não via Deus fazer na minha. Eu via Deus me usar para falar com as pessoas, mas eu não via Deus responder a minha oração. E eu me sentia como Ezequiel, no meio de um vale de ossos secos.
E eu perguntei, eu me lembro um dia que eu estava descendo aqui, quando eu cheguei perto do hospital, dia bem eu ia embora, olhei para o céu chorando e falei: Deus, por que o Senhor não me fez um anjo? Porque um anjo pelo menos traria a bênção e ia embora, não ia sofrer o que eu estou sofrendo. Para que o Senhor me fez existir? Para que o Senhor me tirou do mundo das drogas? Para que o Senhor me tirou do mundo dos vícios? Para que o Senhor tirou daquela vida? Salvou a minha alma, para quê? Para mim sofrer? Eu perguntei para Deus. E às vezes nós estamos assim, irmão Henrique. Nós estamos sendo bênção na vida das pessoas. Deus está nos usando para abençoar as pessoas. Deus está nos usando para abençoar os nossos irmãos carnais, nossos irmãos espirituais. Deus está nos usando para ministrar palavras de conforto para as pessoas. Mas aí nós olhamos para nós. Quando nós voltamos para a nossa vida e nós olhamos em nossa volta, no momento em que nós estamos só, parece que nós muitas vezes estamos no meio de um vale de ossos secos. Ministramos flores para as pessoas, ministramos jardins para as pessoas, acolhemos as pessoas, abraçamos as pessoas. Mas quando eu estou ali naquele momento sendo usado por Deus, e aí eu volto para a minha vida e eu olho, nada muda, tudo continua a mesma coisa. E aí nós perguntamos: foi para isso que o Senhor me salvou? Só para fazer na vida das pessoas? E aí nós perguntamos: para que o Senhor está me mostrando esse vale? É para me humilhar? Eu já perguntei isso para Deus, irmão. Em um certo momento em que eu estava lendo esse contexto, não agora, mas numa outra oportunidade, eu olhei para esse contexto, eu lendo, e aí Deus me levou para o meu vale. E olhei para a minha volta, para os meus sonhos, para os meus projetos, e eu não tinha esperança, nada mudava, tudo ia de mal a pior. E aí eu olhei para o vale que é onde eu estava, e os meus sonhos como ossos sequíssimos, os meus projetos ali sequíssimos. E eu disse para Deus: para que o Senhor está me mostrando isso? Para me torturar? Para eu me sentir mal? Para me fazer sofrer ainda mais? É porque o vale, cada um tem ele. Só que alguns estão profetizando sobre o vale, outros estão murmurando dentro do vale. Enquanto alguns estão profetizando dentro do vale, irmão Luiz, outros estão murmurando dentro do vale. Está vivendo no vale, está tudo um vale. E aí é onde eu volto um pouco atrás, aonde somente o que consegue enxergar é com os olhos físicos. Deus faz da vida de A, faz da vida de B, e se Deus não falar comigo, mas eu não vou mais para a igreja. Eu já falei isso, irmão. Eu já falei muitas vezes isso, irmão Luiz. Até que um dia eu tive que aprender que no meu vale não é para me murmurar, não é para me se sentir pequeno, não é para me se sentir humilhado, não é porque Deus quer me colocar para baixo, não. É porque dentro desse vale Deus quer mudar todas as circunstâncias. Mas tudo isso vai começar quando eu começar a profetizar. Está tudo ao contrário, profetiza a bênção. Está tudo de ponta cabeça, profetiza as coisas sem endireitar. Senhor, está errado aqui, mas eu sei e vou profetizar, vai mudar. Em nome de Jesus isso vai mudar. Dentro da minha casa vai mudar, no meu casamento vai mudar, na minha saúde vai mudar, na vida dos meus filhos vai mudar, na minha cidade vai mudar. Por quê? Porque se você está vendo o vale, é porque Deus está dizendo: profetiza no meio desse vale. Profetiza nesse vale. Não murmure dentro do vale, porque enquanto você murmurar, mais osso seco você vai conseguir ver. Em qual grupo você vai querer escolher ficar?
No grupo onde só vê com os olhos naturais e que te leva à murmuração, a questionar Deus, a colocar Deus na parede, a fazer Deus fazer uma escolha entre você e a sua bênção? Ou você vai entrar no grupo da fé? Senhor, está tudo seco, mas segundo a tua palavra eu vou profetizar, segundo o que o Senhor me mandou. Meu pai me ensinou desde pequeno: quando você orar, use a palavra. Ore com base na palavra. Cita os versículos na oração. Irmão, se você estiver vivendo esse vale hoje, quando você for orar, abra nesse livro de Ezequiel 37, dobra o seu joelho e começa a ler, como se fosse oração. E no momento que Deus começar a mandar você profetizar, como Ele mandou Ezequiel, profetiza naquela causa. Senhor, está sequíssimo hoje. Senhor, está de ponta cabeça hoje, mas segundo a tua palavra vai mudar. Eu vou ver esperança, eu vou ver luz, eu vou ver tudo reviver, porque existe um Deus que não quer que eu permaneça no vale. O deserto não é para sempre, o vale não é para sempre. Profetiza, Ezequiel. Então profetizei segundo o Senhor me havia ordenado. Ossos se junta a cada osso. E a Bíblia diz que cada osso que estava longe, que era do osso, e foi se ajuntando, osso a cada osso. Nervos, se volte. E a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, houve um rebuliço naquela situação. Deus está dizendo que enquanto você começa a profetizar, você vai começar a ver sinais dele. Mas não significa que é para você parar, é continuar profetizando. E ele profetizava. Irmão, vou repetir: o vale não é para te matar, o vale não é para te humilhar, o vale não é para te fazer sofrer. Deus não está te usando como bode expiatório. Sabe o que é o bode expiatório? É pagar o preço para alguém viver. O bode expiatório era um bode que era levantado no meio do povo de Israel, em que eles colocavam colocavam ele no deserto e mandavam ele ir. Era um bode expiatório que saía sem rumo para cobrar a dívida de pessoas, e o bode pagava no lugar deles. Deus não te chamou para ser bode expiatório de ninguém. Você não é bode expiatório do seu filho, você não é bode expiatório do seu cônjuge. Deus te chamou não para ser bode expiatório, mas Deus te chamou para você profetizar. Você não é um bode emissário, você é um servo do Senhor, um filho do Deus Altíssimo. E Deus não te salvou para você viver uma vida de sofrimento. Vamos ter lutas, vamos passar por tempestade, vamos. Mas quando foi que você viu esses homens passar pelo deserto e Deus não está com eles? Quando foi que você viu esses homens entrar na tempestade e Deus não está com eles? Quando foi que você viu que homens foram engolidos pelo grande peixe? Deus não estava com eles. Quando foi que você viu que homens foram lançados dentro da fornalha de fogo e Deus não estava com eles? Quando foi que você viu que o homem foi lançado dentro da cova de leões e Deus não estava com eles? Até dentro do vale de ossos secos, Deus estava lá com o povo. Vamos passar? Vamos. Mas não é para nós permanecer nesse lugar. Não é para nós permanecer no coitadinho, na coitadinha. Ah, coitado de mim. Ah, que pena de mim. Ah, que dó de mim. Não, muda as palavras. Eu profetizo, vai mudar em nome de Jesus. Vai mudar.
vai mudar esse quadro. O inimigo roubou o filho. Para quem que Deus deu o filho? Para você ou para o diabo? Para quem que Deus? Vou perguntar, se você puder responde. Para quem que Deus deu o filho? Para você ou para o diabo? Nós só vimos poucas pessoas aqui falar. Para quem que Deus deu o filho? Para você ou para o diabo? Vou perguntar de novo. Para quem que Deus deu o filho? Para você ou para o diabo? Então fala isso para Deus, para o diabo na oração. Esse filho é meu, é minha herança, presente de Deus para mim, e você vai largar ele hoje. Profetize, irmão. Usa a autoridade que Deus te deu. Oh, irmão, ora pelo meu filho. Oh, irmão, conselho meu filho. Oh, irmão, ajuda o meu filho. E você? Profetiza. Quem me deu foi Deus, Satanás. E você vai largar o meu filho hoje. Você vai soltar as correntes dele hoje, porque herança minha, presente meu. E eu te ordeno em nome de Jesus, solte o meu filho. Vou perguntar outra coisa. Para quem que Deus te deu a família? Foi para você ou foi para o diabo? Para quem que Deus deu uma família? Foi para você ou para o diabo? Então profetiza. Quem me deu essa família foi Deus. E Satanás, se vocês querem tocar na minha casa, na minha família que Deus me deu, a partir de hoje você não toca mais. Vai embora. Sai desse lugar em nome de Jesus, porque aquele que me deu, ele é fiel para me capacitar para cuidar. Para quem que deu o casamento? Para você ou para o diabo? Para quem que Deus deu o casamento? Para você ou para o diabo? Satanás, solta o meu cônjuge, larga do meu esposo, larga da minha esposa. Eu te dou uma ordem, solta. Não entre mais no meu casamento, vai embora. Comece a profetizar, irmão. Não espere. O véu se rasgou antes. Você esperava só do sacerdote. Zacarias, lá em Lucas capítulo 1, enquanto ele estava no templo, o povo estava lá fora esperando, ansioso Zacarias sair, porque ele demorou dentro do templo. E eles ficou esperando, ó, Deus vai falar alguma coisa. E quando Zacarias sai mudo. Mas houve um dia que quando Jesus na cruz do Calvário morreu pelos nossos pecados, a Bíblia nos diz que o véu se rasgou de alto a baixo, para dar livre acesso a você. Não espere pelo seu pastor, não espere pelo seu líder. Use a autoridade que Deus te deu. Use a autoridade que Deus te deu. Quando eu era pequenininho, morava na Vila São João, ali perto da creche ali. Meu pai trazia eu, minha mãe, mais uma irmã na bicicleta Monarca aqui para a igreja, aqui no avivamento, pequenininho. Eu lembro que eu tinha, depois que eu cresci um pouquinho, meu pai me deu uma monareta. Quem já teve uma monareta? Eu tinha uma monareta pequenininha, Orlando, bem pequenininha. Eu lembro, Orlando, quando eu chegava em casa, tamanho da Noemi assim, talvez um pouco menor, tinha uma mulher, tinha um terreiro de macumba no quarteirão de cima. E aquela macumba me dava medo, eu chorava, Senhor, eu falava, pai, fala para ela parar, pai, fala para ela parar, pai, fala para ela parar. Hoje eu entendo que o problema era meu, o medo era meu, então eu que tinha que profetizar contra aquilo. Não sei, talvez em algum dado momento o meu pai orou, Senhor, manda esse demônio parar, porque ele está atormentando meu filho não consegue dormir, e não mudava nada. Aí um dia meu pai pegou na minha mão, vamos lá no fundo e fala 3 vezes, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, não vou não, chorando com medo. Vamos lá, rapaz, você vai sim. Eu fui com medo, chorando. Meu pai, fala 3 vezes, o sangue de Jesus tem poder. O irmão estava com tanto medo que eu falei baixinho, só para mim ouvir. Mas quando eu terminei a 3ª vez, o sangue de Jesus tem poder, o batuque da macumba parou na hora. E não era só uma vez, depois todas as vezes que nós chegava da igreja em casa, estava lá a macumba rolando, eu ia lá no fundo sozinho.
O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Parava na hora. Se o diabo ele é sujeito a uma criança, o que ele se sujeitará a você se você usar a autoridade que Deus te deu? Profetiza, irmão, contra o seu filho. Se o diabo está agarrando o seu filho, vai lá, profetiza. Se o diabo está agarrando a sua família, vai lá, profetiza. Segundo a palavra de Deus, usa a Bíblia. Em nome de Jesus, solta. Ele tem que obedecer, porque a autoridade maior está sobre o nosso Deus, que está sobre a sua vida. Certa vez, numa festa de rodeio, tinha um touro muito bravo, e aquele touro ninguém parava em cima dele, Luiz. E aí todo mundo tinha medo daquele touro. E no momento que um homem que tinha muito medo foi passando ali perto da mangueira, ali onde ficavam os boi, ele viu um homem com uma corda fininha segurando aquele touro que todo mundo tinha medo. Na hora ele falou: você é doido, sai correndo. Você não vê que esse touro faz lá dentro? Quase mata as pessoas. E você está segurando nessa cordinha aí, ele vai te matar. Sabe o que o homem disse? Ele não vai me matar, sabe por quê? Porque ele não sabe a força que ele tem. É por isso que essa cordinha é o suficiente para segurar ele. Porque se ele soubesse a força que ele tem, ele não, nada que parava, ele derrubava tudo. E às vezes o diabo não precisa de mundo, ele amarra numa cordinha só a sua vida. Por quê? Porque você não sabe o poder que Deus investiu em você através do nome de Jesus. Deus te deu autoridade, principalmente sobre a sua casa. Deus te dá autoridade principalmente sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua vida. Ah, pastor, profetiza, mas continua profetizando, irmão. Por que parou? Continua profetizando dia após dia. Profetiza. Em breve você vai estar procurando um pastor. Pastor, deixa eu contar o testemunho, porque eu profetizei e Deus mudou, o diabo foi embora. É assim. Porque senão, irmão, o diabo vai te pôr para fora. O diabo vai colocar você lá no meio do vale, vai fazer você virar um osso seco lá. Enquanto você não acordar e Deus está te falando, profetiza sobre este lugar, usa a autoridade que eu te dei, usa o poder que eu te dei pelo nome de Jesus, e repreenda toda a ação do diabo. Enquanto você não usar isso, o diabo vai te colocando cada vez mais para baixo, vai ganhando espaço, vai ganhando área. E se nós deixarmos ele ganhar espaço, ganhar área, daqui a pouco nós estamos na sarjeta e o diabo está nos humilhando. Foi o que aconteceu comigo.